Num futuro não muito distante, o uso frequente de armas químicas e biológicas para motivo de guerra provocou em parte da população uma mutação genética ou uma anomalia. Olá pessoal, eu sou Kênia Diógenes, você está no Cabe na Estante e como você viu o início da nossa história lá no começo, né? A gente vai falar da trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes, né? Que é do Distrito Federal, brasileira. A trilogia Anômalos começa com o primeiro livro, A Ilha dos Dissidentes. A Ilha dos Dissidentes, então, ele é de 2013 e tem mais 2 livros para compor essa trilogia. Por enquanto a gente vai falar somente do primeiro, né? A Ilha dos Dissidentes. E essa história, como eu falei, ela se passa num mundo futuro, onde algumas das pessoas do mundo, né, sofrem mutações genéticas e com isso elas desenvolvem alguns poderes, né, como o poder de voar, de ficar invisível, de não se afogar, que é o caso da nossa personagem principal. A configuração do planeta ela é diferente, né? O planeta ele se reorganiza e novas organizações territoriais são montadas. A nossa história se passa na União, né, no país da União, não sei se é bem um país que eles chamam, né, se passa na União, e a União vive em guerra com outras unidades territoriais, e nós vamos ter então dentro dessa União cidades separadas, cidades segregadas, porque esses anômalos, né, eles não são bem quistos pela sociedade normal, porque eles são uma minoria e eles têm poderes, e esses poderes provocam um certo medo dessa população, né? Porque, enfim, se essas minorias resolverem se revoltar, já pensou? Então, por serem temidos, eles são segregados em cidades, não convivem com os comuns, né? Normalmente, e eles também são identificados pela cor amarela, por isso esse A em amarelo na capa do livro. Todo mundo que está de amarelo, então, sabe-se logo que você está convivendo, né? Ou conversando com um anômalo. Bom, nossa personagem principal é a Sibyl. A Sibyl, ela morava em Cali, que é uma área que a gente chama de zona de guerra. Se é uma zona de guerra, vocês devem imaginar que é muita fome, muita miséria, muita morte, enfim, muito trágico. E eles, de vez em quando, têm uma espécie de sorteio para tirar uma criança da zona de guerra e levar para uma cidade tranquila, né? A nossa Sibyl, no caso, ela foi sorteada para viver com a família adotiva na cidade de Pandora. E na travessia descobre-se, né, ela descobriu que era também uma anômala. O navio que ela vinha afundou e ela foi a única que não morreu, porque, enfim, o poder dela é não se afogar. A Sibyl, ela vai então viver nessa nova cidade de Pandora, e é uma cidade assim maravilhosa, perfeita e tudo lindo, e ela não passa fome e ninguém morre assim, né, de um dia pro outro, e eles não precisam ser treinados pra guerra toda hora, todo tempo, e ela tá vivendo assim um sonho, né? Ela é muito atormentada pelos problemas dela de Cali e pela morte da travessia do navio. No entanto, ela vive assim uma vida que ela não imaginou que pudesse existir, tá? Até ela é matriculada na escola, né? Até que ela é convidada ou fica disponível para ela fazer uma disciplina, cursar uma disciplina especial nessa escola, que somente alguns da escola são selecionados. Isso provoca um furor entre eles ali, e de qualquer maneira ela vai fazer essa disciplina, né? Vai cursar essa disciplina, mas a gente não sabe nada que está por trás dessa disciplina. Uma coisa paralela à história, ela tem alguns amigos, né? Ela vai formando amigos lá na escola. Essa é uma parte marasma do livro, né? É toda a descrição de como era a vida da Sibyl, de como passa a ser a vida da Sibyl, como é a vida dela na escola, aquele sistema escolar, né, que a gente conhece, que na verdade, assim, ela descreveu um sistema escolar que me lembrou o sistema escolar norte-americano, né, que tem os populares e os nerds e sei lá. Me lembrou esse sistema escolar norte-americano, que nós temos, né, uns certos grupinhos, né, que se formam, e a Sibyl vai se encaixar num deles, e ela passa a ser muito respeitada porque ela mal chega na escola e é chamada para fazer parte dessa disciplina misteriosa, que só se sabe quando tá lá, e o pessoal dá uma certa invejinha de alguns grupos, e enfim, tem todo esse esquema juvenil escolar aí rolando, né? Então é uma história de fato juvenil.
E aí eles são chamados, ela e mais um grupo de amigos e de moradores, ou ela e mais um grupo de amigos, de colegas lá dessa escola, são chamados para cumprir uma missão. Essa missão ela vai se passar no final do livro, né, nas últimas páginas do livro, e aí começa a assumir um ritmo frenético, o livro, né, a missão muito frenética, e coisas acontecem, e aí a gente vai descobrir uma série de não perfeições que a gente estava acompanhando com a descrição da Sibyl, né, que na cabeça dela ela estava vivendo um momento perfeito, de uma cidade perfeita, e ela começa a perceber que tudo não é tão perfeito assim, né? E a gente descobre também que existe essa ilha, né, que dá nome ao título, que é uma ilha de dissidentes, que são pessoas que estão aglomeradas com um propósito que vai dar o mote para a continuidade da obra, né, da trilogia. Então nós temos os comuns, os anômalos, segregados, cada qual pro seu lado, e esses dissidentes que não sabemos ao certo, quer dizer, eu já sei, né? Mas ao começar a leitura, nós não sabemos ao certo o que é que eles querem, mas eles querem algo e há um conflito de interesses entre esses três grupos, né? Tem uma coisa interessante que precisa ser dita, é que apesar dos anômalos não serem bem quistos pelos comuns, eles precisam existir. A União treina esses anômalos, eles são como se fosse uma arma, né? E eles são treinados e eles existem para serem usados em situação de guerra, onde a União entra em conflito, né? Está em eterno conflito, né? Esse conflito não acabou com outras unidades territoriais. Outra coisa interessante que a gente percebe é a questão política por trás da história, né? Nós percebemos que, como no mundo inteiro, nós vamos ter políticos um tanto quanto, eu não posso dizer corruptos, mas com situações, vamos chamar de corrupto, né? E os anômalos têm um problema muito grave de baixa representatividade na política. E essa representatividade é um tanto quanto estranha, a gente ainda vai descobrir nas próximas obras. Eu acredito que o segundo livro ele vai focar na questão política, né, desse novo mundo, e eu acho que vai ser bem legal, ainda mais legal do que o primeiro, né? Como eu disse, o primeiro ele é um pouco lento, porque é muito descrevendo esse novo universo, né? Eu acredito que o segundo vai ser mais esses conchavos políticos, esses intrincados políticos, mas é um livro muito bacana. Eu li por causa do podcast 30 minutos, né? Foi uma recomendação do podcast 30 minutos, então eu vim trazer também essa recomendação para vocês. A Bárbara Moraes, ela tem um podcast também, ela é uma querida, vou deixar o podcast da Bárbara Moraes aqui para vocês seguirem, se vocês quiserem. Ela é muito querida, ela é muito atuante no Instagram, e se vocês convidarem, ela vive postando coisas, é uma mulher interessante, né, do ponto de vista da escrita e pessoal. Então, gente, essa é a minha recomendação de hoje. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês leiam A Ilha dos Dissidentes. Ela é uma obra YA, né, já que os personagens são jovens e os dramas são dramas da juventude, para além dos dramas sociais, ambientais e políticos ocorrendo. Os dramas pessoais dos personagens são dramas em boa parte da juventude, então considerando assim uma obra YA, né? No entanto, uma obra que pode ser lida por qualquer idade. Eu particularmente gosto, né, de literatura YA, então recomendo demais. Siga a gente nas redes sociais, entre no nosso grupo do Telegram pra gente debater sobre obra. É só entrar no Telegram, botar @cabe na estante para fazer perguntas sobre obra, qualquer obra. E siga a gente também no Instagram, no Facebook, no YouTube. E vamos falar sobre a Ilha dos Dissidentes, vamos falar sobre ficção científica, sobre distopias e sobre tudo que é obra, que no nosso canal, meu filho, tem de tudo, né? E a gente fica muito feliz com os comentários de vocês. Então é isso, por hoje é só. Um beijo grande, até a próxima.